Talvez já tenha acontecido com você. Sabe, de você se sentir parte de alguma coisa que simplesmente some do nada? Seja uma rede social que você adorava, um jogo online que você curtia com os amigos, ou até aquele sistema operacional que você usava todo dia. Pois é, aconteceu mais uma vez. O Arco Linux, um projeto que tinha uma comunidade fiel, anunciou seu fim. Mas por que será que esses projetos que a gente se conecta tanto, às vezes simplesmente desaparecem? Será que isso é um ciclo que nós não temos como escapar na tecnologia? Nesse Geocast, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Recentemente, a gente foi pego de surpresa por esse anúncio de que o Arco Linux, que é uma distribuição baseada no Arch, melhor, deixa eu me corrigir, que era uma distribuição baseada no Arch Linux, vai encerrar o projeto dentro dos próximos meses. Essa comunidade ela já existe há bastante tempo e ela tinha um foco educacional muito interessante. E esse fim do Arco Linux levanta algumas questões que eu acho bem interessantes da gente discutir aqui com vocês no Geocast. O Arco Linux é só mais um de uma longa lista de distribuições, inclusive algumas brasileiras, que, né, como que hoje em dia o pessoal jovem fala foram de americanas, né? E desapareceram, foi de arrasta para cima, tal. Mas enfim, eu como sou mais velho, são distros que foram para a terra do pé junto. É assim que a gente costumava falar antigamente. E não é lógico, né? No Brasil a gente tem algumas distribuições bastante emblemáticas e distribuições lendárias, como o Kurumin e o Conectiva Linux, que não estão mais entre nós. Mas eu acho que esse papo fica para um outro Geocast. Você chegou a cobrir, Raul, pro próprio Geolinux News, né? Essa notícia do fim do Arco Linux, né? Eu cheguei a cobrir, né, a notícia de fato, né, que o Arco Linux ele foi de comes e bebes. Tem uma das Tem mais variações essa? também. Tem a lista grande. É, na real, eu senti que as pessoas, acho que elas não se impactaram tanto quanto eu achei que iriam. Mas, de fato, é um negócio que acontece. Eu acho que teria um impacto maior se fosse alguma das distribuições grandes que tivesse sumido, sabe? Se um Ubuntu, um Fedora, um Pop! OS. Mas eu acho que a gente pode justamente trazer o porquê que essas distribuições geralmente não somem, ou pelo menos assim, não é tão comum, quanto essas outras distribuições através da comunidade, né? Porque eu acho que a grande questão do Arco Linux é que o projeto ele era lidado basicamente por uma pessoa, né? Que é o Eric Dubois. Acho que estou falando certo, né? Que é francês, sobrenome. E por mais que era uma comunidade, tinham várias pessoas trabalhando ali, mas meio que o projeto era dele, sabe? Ele que era o líder do projeto. Então, ele decidiu que o Arco Linux não ia mais existir. O argumento dele é que, como ele já estava chegando nos 60 anos, ele já não estava mais com tanta energia, tanta força. E ele falou que ele queria deixar quieto enquanto ainda tivesse tipo, sair do projeto, né? Matar o projeto, enquanto ele estivesse ali no topo, tivesse tudo certo. Eu acho que esse lance de ser o exército de um homem só ou de uma mulher só, né? Em alguns casos, é um problema, talvez possa ser dito dessa forma, recorrente em diversos projetos relacionados com software livre. Não faz muito tempo atrás a gente viu lá aquela doc que vocês gostam de usar lá, como que é o... A Dash to Panel, na verdade, que aconteceu isso. Teve toda uma polêmica, né? Porque ele colocou um link lá de doação, só que já estava aparecendo na barra, aí o pessoal começou a reclamar. Só que é um problema que eu vejo ser recorrente dentro da comunidade de open source, que nem todo mundo tem muito tato ali na hora de falar as coisas, e as pessoas acabam reclamando de maneira meio agressiva. E o cara, obviamente, né, ele tá fazendo por conta própria, porque ele quer, sem receber nada, ele também fica revoltado, ele fala, não vou mais fazer então. Se é pra reclamar, não vou fazer. E aí, às vezes pode acontecer esse problema, né? O cara quis dar um passo para trás, ele queria passar o projeto para outra pessoa. Acho que ele não fechou 100%, mas acho que também ele ainda não desistiu dessa ideia de desistir do projeto. Então tá bem aberto ali, né? Mas é algo que pode acontecer, sabe? É um projeto grande, sabe? Que tem distribuições que trazem ele por padrão, inclusive distribuições grandes. Só que é uma parte ali de um projeto que fica dependendo de uma pessoa só. A parte... Se ele amanhã chegasse e falasse, não quero, eu não tô mais afim.
sabe, você pode perder um projeto legal, que às vezes é um negócio que você depende ali para o seu workflow, essas coisas, só porque o cara não quer mais, sabe? Que ele tá todo no direito disso, mas é complicado, Exato. sabe? É um desenvolvimento voluntário, né? Essa é uma constante em Sim. muitos projetos de software livre. A pessoa ela desenvolve aquela ferramenta, aquele projeto, porque ela quer, porque é uma diversão, ou porque é um passatempo, um hobby, ou simplesmente porque ela precisa para trabalhar. Ela estava resolvendo um problema dela mesma e achou que seria bacana compartilhar essa solução que ela criou para ela mesma com outras pessoas. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. E esse ciclo de nascimento e encerramento de projetos é uma coisa totalmente normal de qualquer coisa relacionada com tecnologia, não é só com projetos open source, né? Quantos programas a gente não consegue listar de cabeça aqui que existiam e que não existem mais, porque a empresa faliu, porque a empresa desistiu de fazer aquele projeto e começou a tocar um outro projeto. Quem aí não lembra do Nero, né, o gravador de CD, que foi onipresente nos computadores durante muito tempo e hoje duvido que alguém que tem menos de 20 anos lembra que o Nero existiu. Quem tem menos de 20 anos nem sabe o que é um CD. Acho que a gente já pode ir um pouco mais longe. Então, ainda mais saber usar o Nero. E eu acho que nem tanto desses projetos menores, sabe, de empresas menores. Tipo, a Microsoft mesmo, o Windows Phone, já era, sabe? Projetos que eram de empresas muito maiores, que tipo, tá no top 10 maiores empresas do mundo. E ainda assim teve projeto que nasceu, morreu e realmente faz parte, sabe? Praticamente todas as grandes empresas têm o seu próprio quartinho dos ossos ali, né? Seu Sim. cemitério, seu mortuário. Porque, pô, o que a Adobe já aposentou de projeto não está escrito, o que a Corel já aposentou de projeto não está escrito. A Microsoft, então, nem se fala. A quantidade de produtos que ela já matou. E isso é Sim. normal, né? A gente acabou abrindo essa vertente assim, mas é só para mostrar que a gente acaba tendo esse apego meio sentimental com projetos de software livre, muitas vezes porque é a distribuição que a gente utiliza, é a ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia, e o software livre ele tem meio esse lance, né, de incentivar o lance da comunidade, assim, em maior e menor grau, dependendo dos projetos, mas normalmente você quer entrar no fórum, você quer ver como é que as coisas estão rolando, às vezes você troca uma mensagem ali com a equipe, então acaba tendo uma coisa mais próxima do que, sei lá, com o programa do imposto de renda, por exemplo, né? Ninguém entra no fórum da Receita para ficar conversando sobre o fórum do imposto de renda, eu acho. Espero que não. No software livre, não quer dizer que todo mundo usa software livre por esse mesmo motivo, que todo mundo tem essa mesma visão, mas em muitos casos as pessoas vêm para o software livre, principalmente falando em sistema operacional, né, no Linux. As pessoas migram porque elas estavam insatisfeitas com Windows ou com Mac, enfim, né, em menor quantidade, e ela acaba, né, tipo, desenvolvendo ali um carinho com o sistema e fazer parte de uma comunidade, conversar com as pessoas e querer que aquilo melhore. Então você tem uma proximidade maior com aquela ferramenta e, obviamente, se aquela ferramenta que você gosta, ela simplesmente acaba, você fica meio chateado, sabe? O bom é que quando a gente fala de open source também sempre tem opções. Então a galera que usava o Arco Linux, no caso, esse aqui acho que de todas as distribuições que acabaram, é a mais fácil de resolver. Porque você vai partir Linux e segue a vida, você não vai sentir quase diferença nenhuma. Mas, tipo, tem alternativas, mas, tipo, a pessoa que usava o Arco Linux, ela usava porque gostava daquela distro, né? Daquele sistema. Então, fica aquele amarguinho, né? Mas é justamente por conta dessa relação maior, mais próxima, né? Que dentro do open source é muito comum. Não é um projeto que eu acompanhava assim de perto, tipo, tanto quanto eu presto atenção no Debian, por exemplo. Eu tenho alguns conhecidos que usavam o Arco Linux como sua distribuição principal, porque ele tinha algumas facilidades. Eu acho que esse sempre foi um ponto em relação ao Arch Linux que incentivou a criação desses derivados, né? Tipo o Arco Linux, o ArcBang, o Archcraft e tantos outros Arch alguma coisa que existem por aí. Que é preencher ali algumas coisinhas que não fazem parte do foco do projeto Arch Linux por si só. Então, por exemplo, tem um instalador facilitado, um instalador gráfico. Não é o objetivo do Arch com isso. Por mais que hoje eles tenham lá o Arch Install, que é um instalador muito fácil de usar para os padrões do Arch Linux, né? É um instalador bem fácil até de utilizar. Não é o objetivo dele ter um instalador tipo o instalador do Fedora, sabe? O instalador do Ubuntu, que seja bem simplesinho, com poucas opções. Não, nada disso.
O objetivo do Arch é que você saiba o que você está fazendo e eles fornecem um monte de documentação para que você possa aprender as coisas que você sente ali que ainda precisa de alguma melhora. Então, o Arch, ele é, eu acho, coerente com a proposta dele nas ferramentas que ele oferece. Mas, para outras pessoas que querem ter seus primeiros contatos, ele acaba sendo um pouco inibidor, talvez. E aí que entram esses projetos, tipo o Arco Linux. Inclusive, trazendo umas curiosidades sobre o Arco Linux aqui, pesquisando um pouquinho, eu vi que ele foi criado até que não tanto tempo atrás, assim, né? Ele é um projeto de dezembro de 2018. O Eric Dubois, espero que seja assim que se pronuncia o nome dele, desse senhor, criou esse projeto principalmente com foco educativo. O Arco Linux, na visão do próprio Eric, era um projeto educativo que usava conteúdo para ensinar software livre e tecnologia para todas as pessoas que tivessem interesse. Inclusive, eu descobri pesquisando aqui que ele tem um canal onde ele cria tutoriais, dicas e várias coisas relacionadas com software livre com mais de 5.500 vídeos. Cara, é muita dedicação a um projeto para fazer 5.500 vídeos ensinando coisas, explicando como é que configura e tal. Realmente, eu acho que só esse legado todo que ele está deixando já é, sem sombra de dúvida, algo que a gente deveria bater palma pro Eric, né? A gente agradecer, porque com certeza todas essas ferramentas, todo esse conteúdo que ele criou espontaneamente, porque ele achou que, né, seria uma forma de ajudar, vai repercutir por muitos anos ainda. E se você usa Arch Linux, ou se você usa alguma outra derivação de Arch, provavelmente os vídeos dele vão poder te ajudar também. No post desse Geocast, eu vou deixar os links para os principais sites do projeto Arco Linux, então você vai poder acessar o canal, ver o site deles. Algumas coisas ele já está tirando do ar, por exemplo, o fórum já saiu do ar, pelo que eu sei, mas outras coisas, assim como o código-fonte, devem continuar disponíveis por mais tempo, né? Você já chegou a testar o Arco Linux alguma vez, tipo, nessas suas brincadeiras com arte que você está fazendo ultimamente, aí você chegou a olhar pro lado do Arco? Na real, não. Eu sou um pouco purista, eu acho, com essas coisas. Do mesmo jeito que eu gosto do Fedora, porque o Fedora ele é o mais clean possível ali dentro, né, pensando em GNOME. Dentro do cenário ali do Arch Linux, eu acabo preferindo o Arch Linux base e eu construí do jeito que eu quero. Eu já testei o Endeavor OS, né, nessas variações. Gostei, mas eu também acho que tem muito mais coisa do que eu preciso. Eu acabo preferindo ir para um lado mais Arch Linux mesmo. E já testei o Manjaro também. Eu não sei se eu vou dar muitas opiniões sobre o Manjaro, porque algumas pessoas talvez se ofendam, que não é pra mim. Eu vou me permanecer nisso, de não é pra mim, não gosto. O Arco Linux eu realmente nunca dei uma chance. Agora não tem mais como, né, no caso. Mas acho que o pessoal que está acompanhando o GeoLinux Labs deve ter visto também que eu tô nesse flirt com o Arch Linux. Já cheguei a fazer um vídeo mostrando o Arch Install, inclusive, né, que se você tiver curiosidade de saber como que é o Arch Install, tem vídeo disso. Não é tão fácil quanto o instalador do Ubuntu, até porque não é o propósito. Não vou falar aqui do instalador do Fedora, porque eu sei que as pessoas não gostaram muito, então não vou entrar nesse vespeiro também. Mas pensando em antigamente você tinha que instalar cada linha na mão, eu acho que o Arch Install ele facilita bastante. Eu já fiz um vídeo também falando sobre o AUR. Fiz um vídeo falando sobre como você usar o AUR no Fedora ou em qualquer outra distribuição, com DistroBox, inclusive. E, inclusive, né, na data da gravação desse vídeo, mas você que está assistindo quando esse videocast já saiu, então esse vídeo já está no ar. Tem um vídeo também do meu pós-instalação do Arch Linux, que aquele é único, exclusivamente o meu pós-instalação, porque o de cada um vai ser completamente diferente. Então eu tô flertando ali com o Arch Linux, mas eu acabo preferindo o Arch Linux base. E assim, né, no post de encerramento do Arco Linux, ele também estava falando que basicamente quem usa Arco Linux vai ser migrado para o Arch Linux. Então eu acho que falando em encerramentos de distribuição, esse é um dos mais tranquilos, porque ele já deixou muito claro que a própria equipe, né, ali do Arco Linux vai fazer todos os ajustes que precisar para basicamente você atualizar o seu sistema e você tá no Arch Linux. Que no final das contas é só mudar um repositório, né? O Arch Linux ele é muito amigável quanto a isso, porque você mudou o repositório do Arco Linux para o Arch Linux,
você vai receber a atualização diretamente do Arch e tá tudo certo, sabe? Você não vai precisar formatar, não vai precisar mudar todo o seu sistema, fazer tudo zero, nada disso. E como você tinha falado também dessa questão educacional, eu vejo que muita gente usa o Arch Linux como uma ferramenta educacional para aprender a mexer no Linux, entender o que é um bootloader, o que é uma interface gráfica e, enfim, todos os outros pedacinhos que tem. Apesar de não ser a única, o único objetivo do Arch Linux, mas ele funciona muito bem para isso. E o Arch Linux era uma ótima ferramenta disso também. E né, ele já deixou muito claro que esses 5.500 vídeos que ele já fez pro YouTube vai ficar no ar. O idioma nativo dos vídeos que estão lá no canal do Arco Linux é em inglês. Então, para você poder aproveitar melhor o conteúdo, falar inglês, né, ou conseguir entender, pelo menos, é necessário. Mas, se você quiser assistir só pela curiosidade, para ver como que era o conteúdo e tal, você pode usar o recurso de legendas automáticas do YouTube também, que funciona muito bem. Dá para pegar ali a maior parte das informações. Eu não sei se o canal dele já tem, mas também o YouTube tá trazendo aquele recurso de dublagem automática, que eu confesso que me incomoda um pouco, porque não tem tom nenhum aquela fala, mas ainda assim, tipo, se você não entende aquele idioma, assim, é melhor que nada, sabe? Então, tem maneiras ali. E para quem entende e quer ajudar mais na comunidade também, por que não, né? Trazer conteúdo sobre Arch Linux, só que em português, né? Para trazer mais pessoas ainda para essa comunidade. E, né, aqui no caso a gente está falando de Arch Linux por causa do Arco Linux, mas isso serve para basicamente qualquer projeto, qualquer base, quiser fazer conteúdo de Windows, de Mac, acho que conteúdo nunca é demais, sabe? Tipo, trazer mais aprendizado nunca é demais, né? Eu achei bem interessante a forma como o Eric, o principal desenvolvedor, que é aparentemente o dono legal dessa marca Arco Linux, como que ele se posicionou, né? Ele falou, ó, o projeto Arco Linux está acabando, vai ser encerrado dia tal. Quem quiser continuar com esse legado, fique à vontade para fazer um fork e desenvolver um projeto novo, mas não será mais o Arco Linux, será alguma outra coisa. E ele deixou bem claro que ele gostaria que fossem respeitadas as marcas do projeto Arco Linux, né? Marca em termos, sei lá, logotipo, talvez, branding, essas coisas. Talvez até para ter essa proteção, né, de alguém não aproveitar desse trabalho comunitário que criou já um certo nome, uma certa vista, e usar de maneira não respeitosa, para dizer o mínimo, né, e acabar prejudicando toda essa comunidade que pode chegar e ver, nossa, é um projeto que existe desde 2018, que maneira, e você vai ver, não é nada mais daquilo, porque outra pessoa assumiu aquela marca e está fazendo outras coisas. Né? O Napster, que tá revivendo, acho que pela terceira, quarta vez, não tem nada a ver com o Napster original e estão fazendo de tudo com a marca aí. E, tipo, quem criou o Napster não criou pensando no que estão fazendo hoje, né? Eu acho que é a mesma ideia, sabe? De manter o legado dele, manter aquele projeto. Aquilo é a história dele, é o projeto dele, o que ele fez. Se quiser continuar, continua, mas com outro nome. Assim como a gente vê diversos forks, né, ao longo da história de coisas diferentes. Às vezes forks que, tipo, né, ficam muito maiores do que o projeto original. Ou não, né? Obviamente. Mas também proteger desse lado de, tipo, não usar uma marca que já é forte dentro daquela comunidade para fazer qualquer coisa duvidosa, né? Toda vez que você escolhe uma distribuição qualquer, você está assumindo um risco. E é por isso que, geralmente, a gente procura indicar para as pessoas que estão tendo seus primeiros contatos e que vão ter menos, sei lá, talvez experiência para detectar algumas coisas que podem ser problemáticas. Por isso que, normalmente, a gente já indica algumas distribuições que são maiores, que já têm uma comunidade maior, que já estão sendo desenvolvidas há bastante tempo, porque já passaram ali por um certo crivo da comunidade, sabe? Então, por isso que é mais comum a gente, sei lá, indicar um Linux Mint, um Pop! OS, sei lá, um Fedora, um Elementary, do que o meu, por exemplo, o meu Lorem Y Linux, que eu mesmo desenvolvo aqui. A gente precisa levar em consideração que uma distribuição são milhares de pacotes, assim, milhares de pacotes no meu sistema instalado. Tem os outros milhares de pacotes que estão ali no repositório da distribuição e eu poderia instalar, mas não instalei. Quando a gente fala, né, de Ubuntu, Fedora, Zorin, que tem uma empresa por trás, tem uma série de pessoas preocupadas nisso, em manter... E, obviamente, todas as empresas podem falhar também. Não vamos achar que, nossa, porque é uma empresa grande, tipo, tá à prova de falhas. Não tá, a gente sabe muito bem disso. Mas a chance de dar problema é menor, sabe, quando a gente vê um projeto grande. Então,
levar em consideração que se você, tanto quem está querendo criar uma distribuição, quanto você está procurando uma distribuição para chamar de sua, é levar em consideração tudo isso, sabe? Tem pessoas trabalhando nisso para manter aquilo seguro, é confiável, tipo, tem o risco dela sumir amanhã e você ter que formatar e instalar tudo do zero, sabe? Tudo isso é importante de se levar em consideração, sabe? Por enquanto, o site do Arco Linux ainda está no ar. Então, se você tiver curiosidade para conhecer quais eram as versões que eram distribuídas pelo projeto, você pode entrar lá na área de downloads e ver tudo que estava disponível. Tudo que ainda está disponível, né? Porque, em tese, até julho desse ano, o desenvolvimento segue mais ou menos normal e a partir daí, sim, que o desenvolvimento vai ser encerrado e os projetos vão ser movidos para arquivo, para ficar somente leitura para quem ainda tiver interesse em fazer manutenção ou fazer um fork de alguma forma. Tinha muita versão, muito detalhezinho, muita coisinha que eu não sei nem como ele consegue não confundir na hora de subir as ISOs pro site. Tipo, é muita coisa. Até o site é muita coisa, né? Vocês que estão ouvindo aí, se quiser dar uma olhada depois no site. Eu sempre tive uma questão com o site do Arco Linux, confesso, porque eu acho que ele não é muito pensado na questão de UX. Ele tem muita coisa, muito texto, muito botão. É a mesma sensação que eu tenho com o KDE Plasma, só que no KDE Plasma é ainda mais organizadinho. Mas, tipo, é muita coisa, me dá uma carregada, assim, me dá um desespero, confesso. Mas do mesmo jeito, né? Tipo, tem muitos projetos bacanas, tem projetos aqui, tipo, esses de criação de ISO, que outras distribuições usam, né? Então, realmente, tem todo um legado, sabe? Isso é... Para além da experiência do site, eu acho que tem um legado muito bacana, sabe? O site do Arco Linux é repleto de informação, tem tudo que você possa imaginar relacionado com Arch Linux, software livre, tem lá, e é bastante instrutivo, tem bastante texto. Então, se você lê em inglês, por exemplo, você pode entrar lá e se divertir, porque praticamente para tudo tem um post dentro do site deles, sempre tendo em mente que é focado nesse ambiente baseado em arte, né? Então, muitas coisas vão ser direcionadas a você usar o AOR, o Chaotic AOR e por aí vai, as ferramentas desse sistema. Mas, Sr. Raul Craveiro, um pouco antes, nesse episódio, a gente estava comentando sobre os cemitérios de projetos que algumas empresas têm. E eu sei que, por conversas internas aqui, que você foi heavy user de um projeto também que morreu há muito tempo e que é bastante e foi bastante famoso durante muito tempo, né? Que era um projeto do Google chamado Orkut, a rede social, né? Olha, eu confesso que eu não fui um grande usuário de Orkut. Eu cheguei a ter conta lá, mas era numa época assim que eu estava meio distante de tudo quanto é coisa online, então eu criei a conta por criar, mas nunca fucei. Mas até certa feita, o fim do Orkut ele tem muita relação com esse ciclo, né, de ápice de uma coisa, ela virar meio que viral ali, que é um termo que eu acho que nem existia na época, né, mas bombar talvez seja um termo mais parecido com o da época, e depois meio que perder a relevância, né, deixar de ser interessante, né. Você que viveu esse período aí, conta um pouco pro velho aqui como é que foi esse período de Orkut. Eu sou viúva do Orkut, confesso. Então, é uma época onde a internet era muito diferente, sabe? Não tinha esse conceito que a gente tem hoje. A gente não consegue imaginar hoje uma rede social sem um feed, sem, sabe, um lugar único ali onde você recebe tudo e tem um algoritmo que te entrega o que você acha, o que ele acha que é melhor para você. Até tem, né, os feeds em questão de cronológicos ali, mas é sempre um feed. O Orkut não tinha isso. Você tinha uma página inicial, então você tinha basicamente, né, os seus amigos, as suas comunidades, aí tinha, né, os depoimentos, scraps, as coisas. Então você ia entrando no perfil dos seus amigos, você mandava uma mensagem, você mandava um depoimento, pedia para ele não aceitar e contava algum segredo, e às vezes ele aceitava e todo mundo sabia do seu segredo. Tinha suas questões assim, e essa parte de comunidade era dentro das comunidades, né, inclusive. Aí, tipo, às vezes você tava em 150 comunidades, você entrava não necessariamente para você participar delas, mas para elas aparecerem no seu perfil. Então, tipo, tinha eu odeio segunda-feira, eu odeio acordar cedo. Aí tinha várias comunidades que era uma comunidade, tipo, de kkk, sabe? De só de engraçadinho, que você não necessariamente ficava
entrando nos tópicos. E essas comunidades, elas eram muito mais próximas de um fórum, né? Do que o que a gente tem hoje como ideia de rede social. Porque você entrava no... eu odeio segunda-feira, então eram vários tópicos. Aí às vezes é tipo, por que você odeia segunda-feira? E todo mundo conversando que odeia segunda-feira. Aí tinha os joguinhos, né? Do beija, mata ou passa. Então você ficava falando se a pessoa acima de você se beijava, você matava ou passava. Tipo, alguns joguinhos clássicos, assim, besta. E depois tinha os joguinhos também do Orkut, né? Que tinha o Buddy Poke, o Café Mania, o de Fazenda tinha 2. O Farmville e um outro que era famoso aqui, que eu não lembro o nome. Não era Fazenda Feliz. Não lembro exatamente o nome. Então, é uma outra época de internet onde... Eu confesso que eu tô num momento, assim, meio de... Tô meio sofrendo com essa questão de algoritmo, de internet. Eu tô meio sufocado com isso, confesso. Não vou entrar no âmbito mais filosófico aqui. Mas eu acho que no Orkut era tudo mais devagar, sabe? Primeiro que a internet, como toda, era devagar. Convenhamos, a gente acessava isso na internet de escada, tinha que esperar sábado, depois das 2 da tarde, pra pagar um pulso só. Aí você esperava 2 minutos por Orkut abrir. E aí você, tipo, vamos ver se alguém me mandou um scrap. Aí você lia os seus scraps, você respondia os scraps. Aí você entrava numa comunidade, via se tinha alguma coisa. Então era, tipo, tudo mais devagar. Só que, né, conforme a internet foi evoluindo, o Orkut não foi atualizando, foi ficando pra trás. Aí veio o Facebook. O Facebook foi, assim, o que destruiu, né, o Orkut. E aí veio com o feed. Então, tipo, tudo que você podia receber de amigos e de, né, pessoas que você seguia, comunidades que você... Que lá não era comunidade, mas tinha as páginas, né? Tudo isso você recebia num lugar só, então, né, como era novidade, isso acabava brilhando, né? O olho das pessoas, então... E aí o Orkut foi perdendo a popularidade, perdendo. E aí o Google foi tentando mexer nas coisas, foi só piorando a situação. Aí veio o novo Orkut, que aí tinha convite para receber o novo Orkut, só que aí era basicamente um redesign, né? Só que nem todo mundo tinha aquele redesign, né? Um redesign que deixava pior. E aí morreu. Me lembra mais a dinâmica do Reddit atualmente do que das outras redes sociais. Assim. Porque o Reddit, você tem um feed, mas o feed do Reddit ele é mais fechado dentro das comunidades que você segue, das coisas assim, do que em trendings. Tem trendings também, tem toda essa parte do algoritmo tentar te empurrar alguma coisa que talvez você se interesse, mas ele é mais fechado dentro do que você diz que quer ver. Se a gente for apontar alguém como sucessor espiritual, seria o Reddit, de fato, apesar de não ser 100% igual, porque eu acho que o Reddit ele tem um foco muito maior em comunidades do que em pessoas, enquanto no Orkut apesar de ter as comunidades, o foco era muito maior em pessoas, né? Então você tem o seu perfil, você conversava com outros amigos, você tinha lá seus álbuns, né? Então, de início você só podia ter 12 fotos, aí depois tinha 12 fotos por álbum, então você tinha que montar, tipo, você fazer um álbum do rolê que você tinha que escolher só as 12 melhores fotos, e aí você ficava entrando no perfil das outras pessoas para ver que fotos que ela escolhia. Então, tipo, essa questão social era muito mais forte, sabe? Você tá explicando assim, me parece que era uma rede especializada para stalkers. Porque, tipo, você tem o seu perfil, mas a diversão da rede social é você ficar entrando no perfil dos outros e ficar xeretando o que elas estão fazendo. É tipo, né? O Big Brother versão rede social nos anos 90, né? Meio que é isso, sabe? Que a graça era, tipo... Você, tipo, você vai ver as fotos das pessoas, ver, tipo, as pessoas da sua escola, o que elas estão fazendo, o que elas fazem fora da escola. Tipo, seus amigos da escola, você vai lá, você manda um scrap, né, que é o recadinho, né, se conseguir mandar um recado. As pessoas tinham essa mania porque o depoimento era um negócio que aparecia no seu perfil. Alguém podia fazer um depoimento no seu perfil, aí se você aceitasse, tipo, quando a pessoa entrasse no seu perfil, ela ia ver todos os depoimentos. Só que, pra aparecer, você tinha que aceitar antes. Então, muitas pessoas usavam depoimento para contar algum segredo, seja um segredo dela, uma fofoca, alguma coisa assim. Então, sempre tinha, tipo, e leia e apague, por favor. E aí contava o negócio. Só que, obviamente, tinha gente que saía aceitando. E nisso gerava polêmica, brigas também. Então, desde aquela época já tinha as fofocas, né? As tretas, né? Realmente não tinha DM, então, né? Esse scrap fazia o papel da DM, então, sim, da mensagem direta. O depoimento era o mais próximo que a gente tinha da DM.
E os recados, eles eram todos públicos. Então, tipo, você mandou o recado, ele aparece lá. Tanto que tinha spam em recado também, tinha um monte de bot que mandava essas coisas. Desde aquela época, né? Não tinha muito essa parte privada na rede social, era tudo público. Aí eu acho que eu usava o Orkut quando eu tinha uns 12 anos, então já cheguei a passar vergonha no Orkut. Meu nick era. Porque você podia mudar o nome quantas vezes você quisesse, né? Então tinha gente que usava uns nick com brilhinho, com uns caracteres especiais, essas coisas, e eu tava muito forte no Grand Chase. E aí eu tinha uma guild no Grand Chase que chamava Xenia Knights, que o Xenia é um dos continentes do Grand Chase. Então o meu Orkut era XK Raulzito. Ninguém me chamava de Raulzito, mas tava lá, XK Raulzito. Eu tenho uma print até hoje do meu perfil porque tinha como você votar também nos perfis das pessoas. Que tinha o legal, alguma outra coisa lá e sexy. E o meu perfil tava como 100% de sexy. Então eu tenho um print até hoje Ok. que o meu perfil era 100% sexy. E foi no Orkut também que eu acho que eu passei a minha primeira vergonha tecnológica, assim, de tipo, nossa, que tapado. Porque, não lembro porque na minha cabeça de adolescente, porque que eu queria saber como apagar perfil dos outros. Aí eu achei um vídeo no YouTube ensinando como você apagar o perfil de alguém no Orkut. E eu fui seguir o tutorial. Aí ele primeiro falava, você tem que tirar um print do perfil da pessoa. Aí tirei o print do perfil da pessoa. Aí, não, depois você joga esse print no Paint. Que é aquela época também que o print do Windows ele não salvava direto, você jogar no Paint. Aí joga no Paint. Aí ele, então agora você pega a ferramenta de borracha e vai apagando a imagem. E eu fui apagando a imagem. Aí eu falo, nós tem que salvar a imagem. Aí ele, pronto, agora você apagou o perfil de alguém. Eu salvei, eu tipo, mas não apagou? O que tá acontecendo? O que eu fiz errado? E, assim, acho que levou alguns anos pra eu me tocar que eu tinha sido trollado, que era, tipo, literalmente como apagar o perfil na imagem. E na época eu não percebi. E eu, tipo, mas não foi, não deu certo, esse tutorial tá errado. E foi muito, muito tempo depois que eu fui perceber, eu, tipo, putz, eu caí numa trollagem. Na época do Orkut já. E acho que foi, assim, uma das minhas primeiras. Eu tenho algumas vergonhas, né, na internet, mas acho que essa foi a minha primeira grande vergonha. Essa, pelo menos, né, é a primeira vez que eu tô contando de maneira pública, né? Já começa errado que, né? Tipo, a classificação de perfis para uma criança de 12 anos podia ser considerada, colocada como sexy, né? Isso já é uma coisa questionável, independente É. da época em que a gente esteja, né? Talvez sexy não seja a melhor palavra para Não, você fazer de um ranking fato. de perfis de redes sociais. Mas, É que eu acho que nem podia, na verdade, menor de 18 anos no Orkut oficialmente. Apesar de que todo mundo tava lá. Eu acho. Não tenho certeza se era 18 ou 14, alguma coisa assim. provavelmente sim, né? Ou Mas, talvez podia ser permitido com, sei lá, acompanhamento dos pais, talvez. sei lá. Como Então. a maioria das redes sociais hoje, né? Não É. pode ter perfil infantil. Por que eu trouxe esse lance do Orkut e de outras coisas que sumiram nesse papo que começou falando sobre o Arco Linux? Isso foi uma forma de ilustrar essa necessidade que nós, aqui como seres humanos, a gente tem de pertencer em grupos. Seja grupos online, tipo numa rede social, seja grupos ao redor de projetos de tecnologia, como o Arco Linux, como o Debian, como o Fedora, ou qualquer outra comunidade, ter esse tipo de identificação com outras pessoas, saber que outras pessoas gostam ou fazem as mesmas coisas, ou coisas similares a que a gente faz, meio que gera um sentimento bom, né? Um lance de pertencimento, de que você não está sozinho naquela coisa que você gosta. E esse é um sentimento que ele pode ser tão construtivo, quando ele pode ser destrutivo, quando usado de maneira incorreta. Aqui nesse ambiente de software livre, de open source, a gente sempre fala de comunidades, de você trocar conhecimento, de você ensinar, de você apoiar quem está começando, mas também a gente sempre cita que existem, sim, dentro de todos os ambientes possíveis e imagináveis, sempre vão ter aquelas pessoas que elas não são tão receptivas, ou que elas usam uma determinada posição ali, de talvez um pouco mais de conhecimento, ou por estar em um determinado grupo há mais tempo, para não serem pessoas legais, né? Existem sempre aquela minoria barulhenta, né, Raul? Mas a gente tem observado que isso tem sido cada vez menor e isso é muito bom. Esse tipo de questão de comunidade é perceptível em tudo quanto é lugar. Dentro das redes sociais, teve uma época onde todo mundo tinha que estar no Orkut.
Aí quando o Facebook começou a ficar grande, era cringe você estar no Orkut, né? Você já tinha que estar no Facebook. Hoje em dia, os jovens acham que é coisa de velho você estar no Facebook. Tipo, é cringe você estar no Facebook. Mas hoje em dia, na verdade, você estar no Instagram já é cringe. O jovem tá no TikTok. E Instagram é coisa de millennial que fala bolê. E é a mesma coisa que a gente traz para qualquer outro paralelo. Dentro de distribuições também tem. Tem as pessoas que usam o Arch Linux porque gosta do Arch Linux, porque acha que é o melhor pro sistema. E tem gente que usa porque acha que eu sou melhor que os outros. Porque os outros que não sabem usar a tecnologia usam o Ubuntu. Então eu tô aqui no Arch Linux onde é os legais. Então é a gente também entender por que a gente está participando dessas comunidades e como a gente pode transformar isso em algo mais, tipo, mais saudável, né? Tipo, sabe, ninguém é melhor que ninguém por causa da distribuição que você usa. Mas, tipo, não, se você gosta do Arch Linux, se você acha que é melhor por algum motivo, beleza, use o que você acha que é melhor, no que você se sente confortável. Mas também esteja aberto a ensinar as pessoas, tipo, se a pessoa está interessada em aprender sobre Arch Linux ou qualquer outra coisa, se possível, vai lá, ensina, dá um guia, né? Tipo, não, ó, tem esse lugar aqui que é legal para você aprender. Tem essa página aqui da Art Week. E fala com carinho também, né? Porque tem um monte de gente que usa, procura na Art Week da maneira mais grossa possível, tipo, seu imbecil, olha aqui. Não é a melhor maneira também, sabe? Então, acho que a gente se apegar mais nessa questão de criar comunidades e comunidades saudáveis e não necessariamente ficar nessa questão de exclusividade, de porque eu uso Arch Linux, by the way, eu sou melhor que você, que usa o Ubuntu, que usa o Fedora. É porque você não tem capacidade de instalar um sistema, sabe? Tipo, essa pessoa só não quer também. Então, a gente tem que se policiar nisso, sabe? Eu acho que faz todo sentido trazer essa discussão quando a gente fala do projeto Arco Linux. Desde o seu começo era um projeto com foco educacional, em levar conhecimento, em distribuir Exatamente. conhecimento, em tornar as coisas mais acessíveis. E esse legado, sei lá, de mais de 5.500, inclusive o Eric de Bois, ele continua postando vídeo sobre software livre. Ele, né, já anunciou todo o fim do projeto, mas ele falou que os vídeos não vão parar por um tempo ainda, porque ele falou que o conhecimento nunca pode parar. E eu acho que essa é uma mensagem muito, muito legal, assim. Tipo, eu sempre cito o exemplo, assim, do nosso fórum lá, essa comunidade que se formou no plus.geolinks.com.br, que é um lugar super saudável, super saudável. Tem uma equipe de moderadores bastante ativa, tem uma galera que é sempre presente lá, mas a gente está sempre recebendo usuários novos e por ter essa premissa de ser aberto a receber todas as pessoas que querem trocar conhecimento sem botar rótulos, sem discriminar, enfim, de maneira alguma, acabou gerando uma série de discussões muito saudáveis sobre temas diversos e imagináveis possíveis relacionados com tecnologia, relacionados com software livre, que agregam as pessoas a realmente trocar conhecimentos. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, se você ainda não é membro do fórum, recomendo fortemente que você entre lá. Tal. A gente não fala só de Linux lá, tem discussões sobre várias outras coisas, sobre jogos, sobre outros sistemas operacionais, sobre o Mac, o Windows. Menos, né? Tem um pouco menos, mas sempre tem alguma conversa sobre Mac e Windows lá também, do pessoal tirando as dúvidas. Eu acho que talvez o pessoal meio que fica, como posso dizer, meio tímido, porque né, o fórum chama Dio Linux, e aí eles acham que não só pode falar de Linux aqui, mas não é nada disso. A comunidade é aberta para qualquer discussão relacionada com tecnologia e vai ser muito bacana expandir e receber essas outras pessoas de, sei lá, se você quiser falar de FreeBSD lá, tá? Tranquilamente. Deve ter uma categoria lá para você poder postar suas dúvidas, postar seus comentários, suas notícias também, que tenham cada vez mais projetos como o Arco Linux, com esse fundo educativo, com esse objetivo de agregar pessoas e não segmentar pessoas. Eu acho que essa é uma tecla que a gente sempre bate quando a gente fala de software livre, de comunidade, são as pessoas, as pessoas, as pessoas. A gente sabe que o ser humano é meio falho, né? O ser humano sempre tem, como eu posso dizer, margem para melhoria, né? Para o autoaprimoramento. O nosso filósofo de plantão não está participando desse episódio hoje, ele poderia talvez dar algumas palavras mais
adequadas para esse lado mais do desenvolvimento humano. Mas eu acho que essa é talvez uma boa mensagem até para a gente encerrar esse Geocast sobre o fim do Arco Linux e também sobre como outras tecnologias elas entram na nossa vida durante algum tempo e saem, algumas ficam por mais tempo, mas é um ciclo, é normal. Muitas vezes a gente vai sentir falta, né, Raul? A gente vai falar, poxa, gostava tanto daquele, sei lá, aquele joguinho, né? Ou daquela rede social, mas faz parte de uma fase e depois outra coisa acaba tomando lugar. Eu inclusive sou viúva de muita tecnologia aí, de joguinho antigo, né? Tô jogando Grand Chase depois de muitos anos, pela nostalgia. Eu acho interessante que a gente sempre esteja focando em criar comunidades, em agregar, em compartilhar conhecimento e compartilhar, tipo, tirar dúvidas e sempre em agregar, do que só separar, só dividir. Eu acho que principalmente num mundo onde a gente vive, que cada vez mais a gente é bombardeado com desgraça pra tudo quanto é lado, enfim, independente do que for, eu acho que a gente precisa focar nessas coisas boas. E eu não falo só de tecnologia, né? Não é só de, você precisa compartilhar conhecimento de tecnologia. No geral, sabe? Tipo, qualquer conhecimento que você tiver, porque, né, por mais a gente que gosta muito de falar de tecnologia, a gente tem conhecimento em outras coisas também. Então é importante a gente estar sempre agregando, sabe? Sempre tentando ser algo positivo. Sim, como o Dio disse, eu acho que foi no último episódio do Diocast, mas eu acho que ele já falou isso outras vezes, né? Para que a gente vai ficar brigando por causa de botão e pixel? Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Eu tenho um recadinho final aqui para fazer, que é um jabá aqui do Dio Linux, que nós estamos participando de novo do IBEST. Então eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você poder votar lá no Dio Linux e ajudar a gente. A gente está concorrendo no canal Dio Linux, né? Não aqui no Dio Linux Labs, lá como canal de tecnologia. Então você precisa criar uma conta no site do IBEST e você pode votar até 3 vezes por dia. E se você segue o IBEST nas redes sociais, no Instagram, se eu não me engano, o seu voto vale por 3. Então, se você votar 3 vezes, na verdade, você votou 9 no dia. E isso pode ajudar a gente a chegar lá no top 10 ou até, quem sabe, em posições maiores. Então, conto com vocês aí, ouvintes do Geocast, né, e a audiência aqui do Geolinux Labs, para ajudar o Geolinux a dar uma rampada na votação do IBEST, porque isso pode ser uma janela para mostrar o software livre, mostrar o open source, essas coisas que a gente gosta tanto aqui de tecnologia, para muito mais pessoas. É isso, pessoal. Votem. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Deixa ativar as notificações também. E a gente se vê, meus caros, no IBEST, quem sabe, e com certeza num próximo episódio do Geocast. Valeu!